Bom, pessoal, então boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí, né? É, não sei de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Bom, pessoal, à medida que a gente é, vai adiantando aí, né, as nossas os assuntos, vocês vão achar, mas tá um pouco repetitivo. Mas, na verdade, pessoal, a parte da refrigeração ali. É, claro, né, vão tendo as novidades, né, os equipamentos, mas o fenômeno em si ele não muda, ele vai ser o mesmo. Então a gente sempre vai ficar quase que um chovendo uma olhada aqui. O que a gente vai falar é tratar das tecnologias, as nuances de funcionamento. Então o que vai diferenciar mesmo aí, por exemplo, os equipamentos de um para o outro é a questão de otimização, né, as placas eletrônicas, né, os sensores, né, os dispositivos para melhorar a eficiência. Então, isso vai diferenciar, por exemplo, os inúmeros splits, por exemplo, só comparando os splits, por exemplo, das demais marcas, de todas as marcas que a gente tem no mercado. Então, lá, Midea, Carrier, é, TCL, Samsung, LG, Daikin, então todas as marcas que a gente vê aí de ar-condicionado vai ser diferencial um pouco ali. Você pode ver que vai ter né? Claro, tem que comparar máquinas, né? De mesma função ali, de mesmo porte, né? Então a diferença é pouca. O que vai diferenciar mesmo são os dispositivos ali, eletrônico, alguma coisa ali. Bom, então dando a continuidade, pessoal. Última vez eu falei então lá da parte da eficiência. Então, o que vai ser a eficiência no sistema de refrigeração? Que é dado pelo coeficiente de performance, né? Na máquina térmica, essa eficiência ela varia entre 0 e 100%. No ciclo de refrigeração, como é um ciclo reverso a uma máquina térmica, né? Que a máquina térmica, o que é? Você dá uma fonte de calor, desse calor, ele me gera um trabalho útil, né? Então, nem tudo que é gerado de calor gera de trabalho. E se for o contrário, então eu preciso injetar trabalho para poder então retirar o calor, ou seja, fazer um processo inverso que ele não acontece de forma espontânea. Preciso me esforçar isso. Isso eu faço através de troca de calor entre fluidos, né, por exemplo, entre o fluido refrigerante e o ar, para poder refrigerar, climatizar o ambiente. Então, por reverter, então agora o meu coeficiente vai dar algo maior do que um, né? Então, quando fala em copo, por exemplo, eficiência de refrigeração, você não fala em porcentagem, você fala em números maior do que um. Então, 3, 3,4, 5,4. Ou seja, quanto maior, né, quanto mais distante do um da unidade, mais eficiente é o meu sistema de refrigeração. Né? Então, é a relação então entre o calor removido e a potência consumida. Por isso que é maior do que um, porque no motor ele é o contrário, né? É o trabalho dividido pelo calor, né? O tanto de trabalho que eu retiro daquele calor, né? Bom, não vou prosseguir muito ali por que a gente já viu um pouco, né? Lá na UC de termodinâmica, né? Bom, e com relação então à questão de eficiência, pessoal, né? Tem a parte da etiquetagem, no nosso aqui, no caso Brasil, é a Procel, né? Que normatiza então essa questão de nível de eficiência, onde ela vai fazer aquelas qualificações dos sistemas, né, entre a letra A e a letra E, né, que é chamado mais eficiente a letra A e o E menos eficiente. Então, o governo federal, pessoal, inseriu os condicionadores de ar também nessa questão do Procel, né, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que foi criado em 85 e utilizado para os eletrodomésticos, É, né, professor, e aí, turma, boa noite. Opa, boa noite, Sandro. Que foi então criada aí pelos eletrodomésticos, também por ar-condicionado, e hoje a gente vê também até nos automóveis, né? Só que não é de energia elétrica, mas de consumo de combustível, né? Que vai daquele que tem menor consumo ao de maior consumo, ou seja, de menos eficiente ao mais eficiente. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, pessoal, então ele faz parte do processo, que é justamente essa etiqueta aqui, ó, aquela etiqueta do mais eficiente por menos eficiente. E além disso, pessoal, tem a RTQC,
né, que é esse é a etiqueta, na verdade, aqui o PBE Edifica, que também faz parte do programa brasileiro de etiquetagem, foi desenvolvido em parceria entre o Inmetro e a Eletrobras. E ela tem relação, então, com a área de edificações. Então, por exemplo, você pode etiquetar também não só um aparelho, mas também um estabelecimento, um empreendimento. Então, você pode obter, né, essa etiqueta para uma edificação comercial de serviço e público, edificações residenciais, né, como também unidades habitacionais autônomas, edificações multifamiliares e áreas de uso comum. Então você pode fazer, por exemplo, para prédios, para áreas de uso comum, enfim, individualmente ou coletivamente. Tem tem esse site aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem toda a norma aí. Isso aqui, pessoal, é até do ponto de vista, ó, por exemplo, de edificação, ó. Então, aqui, por exemplo, públicas federais, ó. Então, passo a passo para etiquetagem, ó, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é, é um programa do sentido assim, é eficiência energética para o ar-condicionado. Então, por exemplo, vamos supor que você tem, vamos pegar uma casa mesmo, uma casa simples aí. Bom, você fala, bom, eu quero uma casa arejada. Fala, eu quero uma casa arejada. Então, você tem que fazer uma casa que tem uma boa circulação de ar, onde você pode aproveitar também o máximo da luz solar, mas sem também esquentar demais. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai pensar então numa casa mais com cobertura, as telhas as mais isolantes possíveis, né? Principalmente termicamente, né? Para não absorver luz solar, ou seja, elas têm que se refletir. Você também tem que pensar então, por exemplo, em absorção dessa luz solar. Então, qual a melhor forma de se absorver luz solar? Utilizar plantas, né? Utilizar árvores. Então, quanto mais arborizado em volta você tiver, melhor. Você consegue absorver essa luz solar, né? Isso envolve o que então, pessoal? Outra coisa também, né? Espelhado, né? Usar edificação espelhada, você vai colocar sua casa como uma estufa, né? Você vai absorver ali aquela luz solar. Outra coisa também, espelho d'água, né? Usar aquela água ali próxima e coisa espelhada. Você também vai transformar, porque o espelho d'água, ele vai refletir aquela luz solar da água e vai para dentro de sua edificação. Então você vai jogar a luz solar dentro do seu prédio ali, da sua casa. E isso vai transformar isso numa estufa. Vai esquentar pra caramba e vai aumentar o uso do ar condicionado. Então, o que que é esse programa de etiquetagem, pessoal? É o seu prédio, então, ter o máximo da eficiência energética, então você pode utilizar o máximo da luz solar sem gastar energia. O mesmo vale também para o ar-condicionado. Você deixa, então, o seu ambiente climatizado sem a utilização do ar-condicionado. Você utiliza o mínimo possível. Então, com isso, você ganha né? Claro, você respeitando esses requisitos aí, você ganha etiquetagem. Eu falei de casa, pessoal, mas, por exemplo, residência não faz muito sentido, mas faz sentido, por exemplo, nesses empreendimentos, empresas, para ter aquele negócio, ó, uma empresa que faz uso responsável, por exemplo, da energia, ou seja, é eficiente energeticamente, então dá aquele cartão de visita, né? Os prédios públicos também utilizam isso para mostrar, ó, o órgão, os órgãos públicos estão os órgãos públicos estão de acordo aí com as exigências de eficiência energética, está gastando menos, tá menos gastos públicos com relação ao consumo de energia. Então isso é importante, principalmente para esses tipos de edificações, né? E até os prédios, né? Então, por exemplo, prédios residenciais também pode ter essa etiquetagem. Bom, então você pensa, você morar num apartamento, você não precisa utilizar tanto ar-condicionado, tem tanta incidência ali, até porque são materiais ali mais nobres, não absorvem calor, enfim, uma série ali de parâmetros ali que você fala, poxa, o prédio é bem eficiente energeticamente, quase não usa, tem a geração própria, mesmo assim ela é bem eficiente energeticamente. Isso também é positivo. Então, a etiquetagem é isso, pessoal. Ó, é isso aqui que mostra, ó, do
Então, no caso aí, ó, a primeira é o RTQC, que é os Requisitos Técnicos da Qualidade de Edificações Comerciais, Serviços e Públicas. Então, é uma portaria do Inmetro que regulamenta esses requisitos, né? Então, de 2010 para cá, essa regulamentação ela teve ratificações, ou seja, alterações dos requisitos técnicos foram publicadas em portarias complementares. Então, teve a 17 e 16 de janeiro, a complementar 299 de 19 de junho de 2013 e a de 126 de 19 de março de 14. E quais são os requisitos, pessoal, para aplicação do RTQC aqui, né? Então, é três sistemas: a parte de envoltória, né? Como eu falei, em volta, né? Questão de absorção de luz solar, a questão da iluminação e do próprio condicionamento de ar. De certa forma, acabam os três interligados aí, né? Então, os três itens são reunidos em uma equação geral de classificação do nível de eficiência do edifício. Então, você obtém ela aí, pode obter a classificação de apenas um, deixando os demais em aberto. Mas, claro, né, se tiver envolvido os três, melhor, né? Então, tá aí, ó, manual para aplicação da RTQC, ó. Então, tem aí, pessoal, ó, por exemplo, definições de símbolos. Tá vendo? É prática, é uma norma mesmo. Então, ó, tá vendo lá? Ó, eficiência energética, ó, recebe um selo desse aqui, ó. Como se fosse de um aparelho, mas é pro prédio, né? Para edificação, tá vendo? Então aqui, ó, tem a abertura, tá vendo? Ele dá toda, né, mostra até exercício, ó, como é que é o ambiente. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso aqui, pessoal, é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada mais detalhada aí, tô só passando aqui. É bem interessante, tá vendo? Até questão de sombreamento, tá vendo? Para ter o máximo ali. É aquele negócio, né? Sem um, obter o máximo da luz natural, mas sem abrir mão, por exemplo, de não absorver tanto a questão da luz solar. Tá vendo? Angulação, tá vendo? Ó, sombreamento, vendo questão da proteção, as janelas, anteparos, ó, área não condicionada, tá vendo? Ó, cobertura. Tá vendo, pessoal? É um monte de requisitos aí, ó. Tá vendo? Ó, capacidade térmica, dá até exercício, ó. Até mostra, tá vendo? Ó, argamassa interno, bloco cerâmico, tá vendo? Até o tijolo, ó. Res- Resistência térmica, tá vendo? É um cálculo realmente bem avançado, ó. Mostra coletor solar, densidade. Aí, ó, tudo isso para conseguir. Você consegue ele total e o parcial também, tá vendo? Com só envoltório, sistema de iluminação e envoltório e condicionamento de ar. Você pode fazer ele condicionado ou de todos. Né? Como falei, a questão da envoltório, ou seja, em volta, tá vendo? Proteção com árvore, sombra, sombreamento. Então, é um monte de pré-requisitos aí. Bom, então, pessoal, a classificação da eficiência do sistema, né, pode ser dividida em duas classes. Então, uma delas com sistemas individuais e split, já classificado pelo Inmetro, né, que aí é a máquina individual, e o outro é do próprio edificação em si. Então, consulta apenas níveis de eficiência, né, fornecidos na etiqueta do equipamento. E a outra classe, pessoal, são aqueles sistemas, né, que não são classificados pelo Inmetro, que são sistemas centrais. Geralmente, esses sistemas eles são bem variados, né? Então, como dizer, são oriundos de projeto. Então, por exemplo, cada sistema central ali é único, depende do projeto, né? Que cada prédio ali é de um jeito, né? Cada edificação é de uma forma. Por exemplo, o shopping Bougainville, eu tô falando aqui dos shoppings de Goiânia, claro, mas shopping centers, que em Goiânia tem dois shoppings, né? Então, não são parecidos, né? Eles vão ter o mesmo sistema, mas ah, como diz, os dutos são diferentes, tem comprimentos diferentes, portes diferentes, então, claro que como é que você vai falar que um é mais eficiente do que o outro? Aí por isso que tem que obedece naquela parte do RTQC, por exemplo, os sistemas centrais vai para essa aplicação do RTQC, né?
Então não tem como eu avaliar o aparelho individualmente, mas eu tenho que fazer justamente o RTQC para fazer naquelas condicionais para aí sim falar, bom, esse, por exemplo, esse shopping aqui, ele é eficiente energeticamente, aquele outro já não é. Isso, né, fazendo todas as condições aí, né, de claro, as condições iniciais de cada prédio ali, né, de cada edificação, e eu vou fazendo os cálculos, eu vou classificar e vou estabelecer, bom, esse é eficiente, esse não é, né? Então, claro, fazendo todos aqueles cálculos naquele manual ali, né? Então, por exemplo, o RTQC, ele vai representar as tabelas com espessura mínima para isolamento de tubulação, para sistema de aquecimento e refrigeração. Essas espessuras são baseadas em considerações de eficiência energética. Isolamentos adicionais são necessários relacionados a questões de segurança, por exemplo, com temperatura superficial da tubulação. E, por exemplo, edificações é que é necessário adotar um sistema de aquecimento artificial. Aí você vamos mais para país frio, né, pessoal? No nosso caso aqui, nosso país predominantemente tropical, e mesmo ali nos estados frios, como por exemplo região sul, isso aí nem entra em pauta, porque o frio deles lá também não é um inverno longo, prolongado, né? É um tipo de curto prazo ali também. Bom, a outra etiquetagem que a gente tem também, pessoal, é o RACC, que é o Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética. Também é um documento complementar do RTQC. Então, ele apresenta os procedimentos para submissão para avaliação, direitos e deveres envolvidos no modelo da ANSE, que a lista de documentos tem que ser encaminhados, modelo de formulários para preenchimento. É onde, de fato, quando você vai pedir a sua certificação de prédio, né, de eficiência energética. Então ele foi lançado em 2009, essa RACC. A partir de 2013, é o único RAC cuja portaria em vigor foi publicada pelo Inmetro sob o número 50, em 1º de fevereiro de 13. Então, nessa portaria vão ser abordados e especificados todos os aspectos pertinentes à avaliação da conformidade. Então, por exemplo, mecanismos de avaliação da conformidade, requisitos gerais, processo de avaliação, tratamento de reclamações, etiqueta nacional de conservação de energia, que é esse aqui que se pede, a autorização para o uso da ENCE, responsabilidades e obrigações, perfil e atribuições do inspetor de edificações do organismo de inspeção acreditado e o formulário. Então, o RACC, pessoal, vai ter os detalhes de especificação e anexos, né, com modelos de NSC6, documentos padronizados, né? Então, o site ali mostra, né? Bom, pessoal, então aí, né, a gente vai para uma coisa que a gente já mostrou, que é o cálculo de carga térmica, né? Então, pela norma 16401, né, aqui fala 16301, é 16401 de 2008. Para que serve, né, pessoal? É justamente para poder dimensionar ali o meu sistema, né? Quantos BTU horas, né? Quanto calor eu preciso retirar por hora, então qual aparelho eu vou utilizar para aquela situação ali em específico, né? A gente viu lá naquela outra, pessoal, com a norma 8585. É uma norma antiga, mas ela ainda serve para estimativa. Essa nova norma 16401, ela é um pouco mais complexa, ela tem mais cálculos e considerações a serem feitos. Quero ver aí, pessoal, se numa das próximas aulas eu consigo trabalhar com vocês essa norma da carga térmica. Deixa eu ver se ainda tem, se tiver tempo eu consigo aí, pessoal. Bom, então da mesma forma do 8585, eu vou também verificar, ó, por exemplo, a carga térmica é em watts, depois eu tenho que converter para o BTU, né, e o ar em litros por segundo. E dados básicos, né, então, por exemplo, zoneamento, zonas térmicas, envoltório, então diferença entre temperatura interna e externa somada a uma radiação solar incidente, fontes internas de calor, então calor sensível e latente, as pessoas, né? Então, quantas pessoas têm capacidade mínima e máxima que ocupam o recinto, fonte de calor e umidade, então
fonte de calor oriunda de iluminação, motor elétrico, equipamento de escritório, infiltrações, né, por frestas, portas e aberturas. Então, todos esses são aqueles fatores na hora de calcular a carga térmica. E, além disso, né, tem a parte de vazão de ar exterior, pessoas, parede, teto, equipamento e iluminação. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, não sei se vocês vão lembrar daquela norma 8585. As formas são bem mais simples, aqui já é um pouquinho mais complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, a carga térmica em razão da vazão de ar exterior. Então, a vazão mínima de ar exterior. Então, o que eu tenho que considerar aqui? É, esse ar, eu tenho que ficar renovando ele. Claro, o hospital é uma outra norma, né? Tanto não segue a 16401, uma norma específica para equipamento de climatização hospitalar, que aí tem que ter, tem esse fator de renovação de ar, que aí já não é o nosso caso aqui. Aí aqui nessa norma, que é a 16401, ela vai falar sobre a renovação de ar interior e manter em condições aceitáveis, né, para poder ter uma saturação de oxigênio. A gente sabe que se não tiver nenhuma renovação de ar, o que acontece? Aumenta ali a concentração de CO2, a gente, né, o cérebro, a gente entra naquele estado de sonolência e uma concentração maior e leva até a morte, né? Que a gente não tem oxigênio, né? No momento que a gente perde a oxigenação dentro do corpo, aí a gente morre. Então, a primeira fórmula aí, pessoal, é essa aqui, ó, VS é igual a VF sobre EZ. O que que é esse VS? VS é a vazão de ar exterior a ser promovido no ambiente climatizado. Ele é dado em litros por segundo. O EZ é a eficiência da distribuição de ar no ambiente, podendo ser obtido da tabela. Isso é lá na própria norma, tem a eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação. E o VF é a vazão eficaz de ar exterior em litros por segundo. E o VF é dado por essa fórmula aqui, ó, que é o PZ vezes FP mais AZ vezes FA. O que que é cada um desses fatores aqui? O PZ é o número máximo de pessoas no ambiente climatizado, né? O FP é a vazão por pessoas em litro por segundo, então é litro por segundo vezes pessoas, mais o AZ, que é a área útil ocupada pelas pessoas, então fala que cada pessoa é uma média ali de metro quadrado, né? Como se fosse uma densidade ali. E o FA é a vazão por área útil ocupada. Isso aqui tudo, a maioria é tabelado, tá vendo? A tabela vazão eficaz mínima de ar exterior fornece então os valores, por exemplo, do FA e do FP. Esses fatores aqui é tabelado, né? Então, aqui, ó, a gente tem o FA e o FP, tá vendo? E para cada situação, por exemplo, um legislativo em plenário, um teatro, cinema, auditório, se for um lobby, né? Parte de apresentação, plateia e palco, tá vendo? Então tem o FP, então número de pessoas por 100 metros quadrados. Então você vê, por exemplo, o número de pessoas a cada 100 metros quadrados. Aí você vai estipulando esses fatores. O mesmo vale para o FP, ó. Ou perdão, para o EZ aqui, ó. Então a insuflação de ar frio pelo forro, é de ar quente. Então para cada, né, distribuição do ar eu tenho um fator aí diferente. Esse aqui é o FA, o FP e esse aqui é o EZ, né, que é a eficiência de distribuição de ar. Então, feito isso, pessoal, então tem que calcular também o calor sensível e latente devido à vazão de ar exterior. Então, via a parte da vazão de ar exterior, então qual que é o calor? Porque esse ar aqui, ele tem um calor dentro dele, né? Vocês concordar comigo, ele tem um calor ali, então preciso estimar esse calor. Então, é somado à carga térmica, que é removido ou adicionado, né? Então, se tiver o ar frio ou quente, né? Então, se é quente, ele vai ser adicionado ao ambiente, eu preciso retirar. Se é frio, então pode ser que ele melhore o ambiente, né? Então, não vou ter tanta carga de calor assim. Bom, então eu tenho, pessoal, dois tipos de calor, né? O calor sensível, o que que é o calor sensível? É aquele que eu mudo a temperatura do corpo sem alterar o estado físico, né? De sólido para líquido ou de líquido para vapor, ou o contrário, né? E o outro é o calor latente, que é aquele de mudança de estado, né? Então, de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, ou de líquido vapor, vapor sólido, ou vapor líquido, né?
Então, o calor sensível é dado por 1,23 vezes VS, que é esse vazão de ar exterior, que é esse VS que a gente calculou aqui a ser promovido no ambiente em litro por segundo, e a diferença de temperatura, que é a temperatura externa menos a interna. O latente é 3.000, é uma constante, vezes esse mesmo VS que a gente, né, a vazão de ar que a gente calculou. E agora esse aqui é com relação à umidade. Então eu preciso da umidade absoluta externa em quilo de vapor de água por quilo de ar seco e a umidade absoluta interna. Então essa aqui é por diferença de umidade, esse aqui é por diferença de temperatura. Bom, e o outro calor, pessoal, a carga térmica devido às pessoas, né? A gente irradia calor ali, né? Então, a umidade do ar, do ar é vapor superaquecido. Então, aumentar a umidade é aumentar a carga de calor latente. Então, a mistura de ar e vapor do recinto é conduzida, então, ao evaporador, gerando a queda da entalpia. Então, a gente tem que lembrar que, além do ar quente, que precisa refrigerar, tem conteúdo também de umidade naquilo ali também. Então, por exemplo, nesse caso, o calor sensível diminui, parte do vapor se condensa, acarretando então a redução da umidade. Então, o ar retorna ao calor resfriado e desumidificado. Então, por isso que o fenômeno que a gente vê aqui no ar-condicionado nosso comum, o que que é? É o ar frio e também retirando umidade, que aí a gente consegue climatizar. Principalmente o teor de calor está justamente na umidade, né, que também precisa ser retirado. Por isso que geralmente, em ambiente normal com ar-condicionado, o ar fica seco. Quem está no clima mais seco, igual a gente aqui no estado de Goiás, não vê tanta diferença, por exemplo, no ambiente interno com o ambiente externo. Mas quem está em um ambiente principalmente úmido ou em região litorânea com mar, aí você sente. Por exemplo, um ambiente que você está condicionado, você vê um ambiente bem seco, né? O nariz resseca, a boca resseca, a pele um pouco mais ressecado ali. Aí quando você sai para o ambiente externo, você sente diferença de umidade. É mais fácil respirar. Aqui, como a gente está no desertão do Goiás aqui, né, pessoal? Estamos aqui com uns 15% de umidade, então tanto faz a gente estar dentro ou fora, o tempo seco é o mesmo, né? A gente não sente tanto essa questão da umidade aqui, né? Bom, A umidade então, é quanto? oi? A umidade daí o senhor falou que é quanto? Vou até olhar aqui, Sandro, mas nesse momento aqui já tá batendo uns 19 graus, ou 19%. Agora aumentou um pouquinho, tá 27, mas tava em 19. Ainda teve os casos aqui extremos, mês de agosto aqui, porque teve uma frente fria que deu uma. Mas chegava a época de 10%, bem, bem, bem crítico mesmo. É nível de deserto mesmo. Por isso que eu falei, não vê tanto essa questão quando tá do lado de fora. Agora, quem mora em região, por exemplo, perto, próximo do mar, não sei se aí é um caso de vocês aí, né? Ou um ambiente que é que mais teor de umidade, né? Você sente mais essa questão aí do ressecamento que tem devido ao uso do ar-condicionado. Então, por exemplo, o valor médio de um calor latente de vaporização para o vapor superaquecido no ar é de 583 quilocalorias por hora de vapor condensado. Então, para a gente saber pode falar, Sandro. Professor, eu queria saber do senhor a respeito das atividades. A gente vai ter mais Deixa eu. Não entendi, Sandro. as atividades. A gente só fez um até agora e o seu, no caso, a pontuação máxima dela era 32. Aí, no caso, automaticamente eu pensei que teria mais atividade. A gente tem mais atividade para ser elaborada. Tem, quer ver, ó. Na verdade, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tem uns três. Lembra que eu falei para você dos três fóruns de discussão? A gente tem duas. é,
duas SAPs e uma listinha de exercício ali, ó. Tá distribuindo dessa forma aqui, ó. Se o cara já é para responder RAP 2, não falou nada a respeito ainda. Ô, pessoal, deixa eu fazer uma. É porque, como acabou não tendo a aula da quinta passada, eu acabei nem abordando. Posso abordar então rapidinho aqui, pessoal? Posso fazer uma pausa aqui e falar da atividade? Vocês me permitem aí só para não ficar muito em cima. No caso do SAP 2, professor, Oi? O no caso da atividade 2, que tem? Pode falar, Bruno. é, você vai explicar a atividade 2, é isso? Isso, vou explicar ela agora. Vou interromper o que eu estava falando aqui da carga térmica. Depois eu falo mais sobre ela aí. Aí eu vou falar aqui da SAP e depois eu continuo. Só para não. Não, tranquilo. Beleza? Então, então vamos lá. Vamos entender aqui o. Ó, a sua empresa foi contratada para realizar a recarga de um sistema de climatização residencial do tipo split piso teto inverter, que usa um fluido moderno de maior eficiência. Então, a necessidade da recarga é devido a um vazamento durante a instalação das máquinas evaporadora e condensadora, o erro do instalador não habilitado com o devido curso. Então, o proprietário, por ter lido o manual do fabricante, verificou que o fluido tem que ser recolhido e reposto novamente conforme as normas ambientais vigentes e com a devida quantidade em peso, conforme previsto no manual técnico. Bom, então aqui, pessoal, vocês vão elaborar um relatório, editor de texto, selecionando quais ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo serão conduzidos e qual a função de cada item inserido na relação. Então, por exemplo, é, foi detectado um vazamento, então né, quais são as ações necessárias, quais são os equipamentos, os instrumentos e materiais de insumo para poder então detectar esse vazamento no ar-condicionado e fazer as intervenções, né? Então, o que vocês vão precisar fazer? Não tem nada a É, ver com a outra, né, professor? É é, quase a mesma coisa. isso, só que aqui agora está condicionado a um vazamento. Se eu não me engano, lá na outra SAP, deixa eu só ver qual que era. Lá era, Baixa lá, pressão, lá era baixa vazamento pressão. também. Lá era de baixa pressão, né? Deixa eu só É. lembrar aqui, pessoal. Desculpa, não estou conseguindo lembrar de cabeça aqui. Isso, é baixa pressão lá. O sistema, não tá vendo? Não está refrigerando de forma suficiente, né? Então, é uma pressão baixa ali, abaixo do que é as temperaturas e as pressões, né? Da linha de alta e de baixa. Aí tem que ver aqui o que é. É porque todas essas duas SAPs, pessoal, está condicionada às aulas presenciais. Então, se vocês quiserem fazer ela após as aulas presenciais, sem problema. Se quiserem se adiantar, né, já tem a noção, pode fazer. Tem um livro ali para ajudar, se quiserem utilizar da própria experiência de vocês, sem problema nenhum, certo? Depois eu quero colocar um vídeo aí, que a gente fez vou ver se eu pego o link e coloco aqui. É uma gravação que a gente fez numa das nossas unidades e que faz o procedimento de detecção de vazamento, recolhimento e recarga, né? Recolhimento, limpeza e recarga de gás, né? Recarga de fluido refrigerante. Depois eu vou colocar aí na plataforma. Mas vocês conseguiram entender aí, pessoal, a segunda SAP também? Só que aqui no caso a segunda SAP a segunda SAP é de vazamento, né? No outro aqui você tem que usar, por exemplo, o manifold para verificar, né? E comparar, por exemplo, a linha de pressão, né? Se a linha de pressão de alta está correspondente, a de baixa também, né? Nos manifolds, nos manômetros do manifold você consegue verificar, né? Então, opa, tá ok, né? Aí nessas pressões você consegue detectar se está com pouca carga de gás, se está com excesso, né? Dá para saber ali, fazendo alguns cálculos ali, algumas estimativas. Ok, pessoal, alguma dúvida nessa segunda SAP aí, só para Não, de boa, professor. Só isso mesmo. tranquilo. Tem a outra atividade aqui, pessoal, para falar para vocês. Deixa eu abrir aqui também, que é a listinha de exercício. Exercício simples aqui, pessoal. Deixa eu ver. Ela é um questionário que você faz aqui, ela já corrige automático. Vendo? Questão do tubo capilar. É só responder aí, pessoal. É só responder.
Professor, ela já sai na hora a resposta. Pode falar. essa, essa lista de exercício aí, vale ponto ou não? Vale, ela tem. Deixa eu só ver o valor dela aqui. Eu acho que ela tem 15 questões, ela vale 30 pontos. 30 pontos? Deixa eu só ver se ela vale 30 pontos de fato aqui. Só pra eu... Isso, ela vale 30 pontos. Então ela. Então a SAP 1 ela é 28, a segunda é 30, e a listinha de exercício é 30, certo? E os for discussão, 4 pontos cada um. Mas ele pode ir tentando lá, Cristóvão. As tentativas lá é limitado. Se quiser para ir melhorando a nota, certo? E a nota dessa aqui sai na hora. Então ela não precisa, como diz, não precisa guardar, no caso, uma correção minha ou atribuição de nota. Ela sai a nota ali direto. Pois tá certo, professor. Muito obrigado aí Sim, pela informação. ok. Consegui então responder aí, Cristóvão. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida, Sim, professor. questionamento aí? Não, as atividades que tem são essas agora, no caso. Isso, não, são essas. Aí eu já. Você é broca safada. Oi? É broca safada. Ô, ei. Então, continuando aí, pessoal, falando da carga térmica, eu vou só falar da carga térmica aí e a gente terminei a nossa aula de hoje. Então, para saber a quantidade de calor latente a ser retirado do ar que passa pelo evaporador, para que haja condensação da umidade, basta multiplicar essa massa do ar por esse valor médio, realizando os devidos ajustes nas unidades. E qualquer ser humano, pessoal, ele emite calor sensível e latente, que pode variar dependendo da situação em que o indivíduo se encontra, né? Então, se você está mais parado, você não transpira. No momento que você está um movimento mais agitado, né? Por exemplo, academia, geralmente as academias, aí já um adendo, principalmente as academias climatizadas, né? Que não é no que ela faz? Ela não é assim só o ar-condicionado simples. Se vocês observarem lá, elas jogam um pouco de vapor mesmo ali, de umidade. É porque para melhorar a questão mesmo de respiração, né? Melhorar a questão de eficiência até da própria atividade física da pessoa, tá? Dar um conforto térmico. Então, por exemplo, quando você está em atividade, é necessário então ter mais umidade ali para poder, né, melhorar ali, principalmente a troca de calor, né? E a gente sabe que só o ar-condicionado ali climatizando e fazendo essa retirada de umidade começa a ficar ruim, né? A pessoa vai fazer uma atividade, por exemplo, vai fazer uma esteira ali, um exercício cardiorrespiratório ali, né? Bicicleta, esteira, que é um exercício aeróbico, né? Vai ficar mais ou menos, vai começar a irritar os olhos, né? O respirar fica ruim, né? Tanto que fica ruim a prática do esporte, né? Um outro exemplo também aí, né, pessoal, quando a gente, por exemplo, era até um, era até um ponto a favor, por exemplo, quando tinha o time goiano, principalmente o Goiás, numa época aí, né, na década de 90, era o diferencial do Goiás era jogar nessa época do ano aqui 4 horas da tarde. Quem vinha jogar aqui não dava conta, né? Pensa, jogar 4 horas da tarde aqui no mês de agosto, umidade a 10%, o pessoal não dava conta, mas quem era adaptado é igual o pessoal que joga, por exemplo, lá na Bolívia, né? Que é acostumado, por exemplo, na altitude, já é acostumado. Então, quem vai lá praticamente perde, né? Ou muito difícil de ganhar, porque a pessoa que está lá não acostuma, né? Principalmente com ar rarefeito, a pessoa não dá conta de respirar, que era questão, por exemplo, da umidade. Dava uma vantagem para o time na época, né? Que é só um adendo mesmo. Bom, então, pessoal, considerando que a temperatura média do corpo da pessoa é de 37, então a gente faz, né, por meio de experimento, quanto menor essa temperatura, maior é o calor sensível. Quanto maior a temperatura externa, né, ou seja, maior é a quantidade de calor latente emitida. Por quê? A pessoa vai transpirar, né? A pessoa vai, não diz, vai esquentar o corpo e o corpo precisa regular, precisa manter ali a temperatura.
37 graus. Então ele vai transpirar. Então vai ter mais calor latente, vai ter mais água, essa água vai evaporar, né? A gente sabe que essa água, quando né, vem aqui na pele, né, no corpo, tende a se evaporar, por isso que a gente fica com aquela sensação de frio quando tá suado, sensação de alívio, porque é o calor que sai do corpo, né? Claro, só que a gente automaticamente está perdendo água, né? Por consequência. Então vai exigir também hidratação, né? Bom, então se a temperatura exterior, né, ela é inferior, né, ou seja, está mais frio, então a transferência se dá do corpo para o ambiente, ou seja, se antes a gente cedia calor para o meio, quando a gente está frio, então agora a gente está, aliás, jogando calor para fora, né? A gente está perdendo, né? Também a gente perde, né? Então, quando está no frio, né? E na forma de calor sensível. Aí por isso que a gente se isola, né? Para poder não diminuir o calor, não diminuir a nossa temperatura, né? Então, se usa mais ali roupas, né? Mais isolantes termicamente. E tal norma ABNT 16401, sempre está digitado errado aqui, pessoal. Através da tabela calor sensível e latente liberado por uma pessoa, a gente tem esse calor sensível e latente. Então, por exemplo, para cada atividade. Então, por exemplo, uma atividade sentado no teatro, por exemplo, pela manhã é um, à noite é outro. Então, por exemplo, calor sensível e latente aqui. Se é sentado em um trabalho leve, seja escritório, hotel, é um. Se é uma atividade moderada, a pessoa se movimenta com uma certa frequência, é um outro calor, e assim por diante. Então, para obter esse calor sensível e latente, né, em razão das pessoas, se multiplica o número de pessoas pelo respectivo valor atribuído, né? Então, se uma pessoa é X, você multiplica esse número de pessoas por esse X para dar o calor latente sensível emitido por uma pessoa, dependendo da sua atividade. Bom, então a norma também fala, pessoal, sobre a carga térmica em razão também das paredes, teto e piso, que é a chamada envoltória, né, que está em volta, né, da edificação. Então a gente utiliza uma equação, que é essa daqui, ó, que avalia a transmissão de energia, que é a tabela diferencial de temperatura em função da insolação, em função da orientação da fachada, por isso que a gente tem que ter a noção do norte, sul, leste, oeste da edificação, né? Onde está a insolação. A gente sabe que no sul não tem a questão da insolação, a gente vê no leste, oeste, uma parte também no norte. Então, ele apresenta o valor a ser acrescido, né? Mais um ΔT em função da orientação. Então, por exemplo, ó, dependendo da cor, né? Eu tenho então a hora, ó, então 3,3 é o ΔT, ó. Então a gente faz esse ΔT, a gente obtém aqui, ó. E geralmente, pessoal, quando se projeta em carga térmica, você pega, por exemplo, o pior cenário possível, né? Então você pega qual que é o maior aqui. Ah, o maior é, sei lá, 12,8. Então a gente adota o 12,8. Sei lá, tá vendo? É o ápice, ó, nas 14 horas, tá vendo? É o ápice aqui entre 13 e 15 horas. Que é pelo forro, né? Justamente por cima, né? Então aqui, ó, a carga térmica é pela área, então você vai fazer isso por cada parede individual. Então para cada parede você vai ter um Q desse daqui, ó. Então tem a área vezes o coeficiente global de transmissão de calor, a temperatura externa menos a temperatura interna e esse ΔT que é obtido aqui, ó. E as temperaturas externas de projeto para verão e inverno, né? Então você projeta para a maior temperatura possível no verão e a mais baixa no inverno, né? Caso você estiver tratando de um aquecedor, por exemplo. E esse coeficiente U, pessoal, é dado aqui, ó, que é o coeficiente global de troca de calor, ó. Tá vendo? Então lá, para parede, ó, tem para cada tipo de parede, ó. Então, parede de 8 furos circulares na maior dimensão, dimensão do tijolo, a espessura da argamassa, tá vendo? Até a espessura de argamassa aqui dá um coeficiente diferente. Então,
mais fácil obtido, você mede a temperatura do ar em ambos os lados da superfície, né, para ver a temperatura externa e a interna. Esse coeficiente, então, é chamado de coeficiente global de transmissão de calor e é o fluxo de calor por hora através de 1 metro quadrado de superfície, quando a diferença de temperatura é de 1 grau, né, 1 grau Celsius, né. Quando a gente utiliza vários materiais nas paredes, né, ou seja, a gente tem várias camadas, né, não só ali de tijolo, mas tem argamassa, pode usar isolantes também acústico, térmico, então vira uma resistência a mais, né. Geralmente quando a gente tem várias camadas ali, pessoal, a gente faz aquele chamado análogo elétrico, então vira uma resistência elétrica, que é uma resistência térmica, né, cada um ali vai ter um fator isolante ali, né, uns mais, outros menos, né, claro, isso vai depender do meu material. E esse coeficiente global de transmissão de calor, pessoal, é dado pela norma BNT 15220 para os tipos mais comuns de teto e parede, que tá como eu mostrei aqui, ó. Aí você acha esse U, você joga lá na fórmula. Bom, e aqui, pessoal, tem a carga térmica devido a equipamentos, então não é possível assumir, por exemplo, a potência nominal de impressoras, copiadoras e computadores, mesmo liberando uma parcela significativa, com uma carga real que eles liberam, né? Então, ela fala, a potência do computador é realmente aquela potência de calor que ele libera? Não, não seriamente, né? Até porque aquela potência é máxima, então quando está no ápice da, por exemplo, o computador, né? O computador ali é tantos 500 watts, mas são 500 watts ali a todo tempo? Não. Então, tem que fazer uma estimativa média. Então, ali você pode considerar o máximo só para, né, para poder fazer uma consideração? Sim, né, dá para fazer. Mas não necessariamente, por exemplo, aquele computador é 500 watts todo o tempo, né? Você não utiliza o máximo do computador ali para, como diz, os chips estarem no máximo ali dissipando calor. Então, o que a norma até fala, né? Seja feito levantamento dos dados dos equipamentos dos fabricantes para estimar essa dissipação efetiva de calor de cada um deles. Geralmente aqui, pessoal, a gente faz uma aproximação mas bem grosseira mesmo ali, só quando a pessoa faz realmente com um fator bem preciso, mas isso aqui, mais ou menos aqui, por exemplo, equipamento, só se um equipamento de alta potência para ter essa influência toda na carga térmica. Os equipamentos de baixa potência não tem tanta influência assim. E a carga térmica, pessoal, devido à iluminação, tem iluminação fluorescente, né? Então, que tem um chamado reator, então ele adiciona 20% de carga. E as taxas típicas de dissipação de calor pela iluminação, também dado pela NBR 16401, vai ter os valores típicos, né? Então, por exemplo, para a lâmpada incandescente, é a soma das lâmpadas vezes 0,86 da fluorescente, é a soma da potência das lâmpadas do fator devido ao reator vezes o fator de 0,86. Então aqui tem, ó, por exemplo, tribuna, plateia, nível de iluminação, ó, e a potência. Claro, né? Quanto mais iluminação tem, mais potência essa iluminação me traz. Ok, pessoal? Depois eu vou continuar aí das outras cargas térmicas, a gente chegar no final aí. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, professor, tranquilo. Só Tudo a questão da certo? atividade mesmo, que eu tava querendo saber, mas já desenrolou já. Não, beleza então, pessoal. Então, não havendo dúvidas aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, me procurem aí, né? Estou aí disponível aí na plataforma, no grupo também de WhatsApp. Então é isso aí, pessoal. Desejar a vocês então aí uma boa noite, um bom resto de semana para vocês aí e até a próxima. Obrigado, professor. Ótima noite para o senhor. Valeu, Boa Tchau professor. aí. sorte. Boa sorte. Tchau, Obrigado aí, pessoal. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.